Olá pessoal, hoje nós vamos na nossa atividade trabalhar com os símbolos romanos. Tem algumas regrinhas aí, nós temos aqui os símbolos romanos e tem algumas regras aí falando sobre eles, tá? E aí você está sendo proposta aí as atividades. Por exemplo, na atividade 6, tá pedindo para vocês responder utilizando símbolos romanos, por exemplo, o número da sua casa. Aqui em casa, por exemplo, é o número 43. Então, se eu fosse representar o 43, como que eu vou fazer? Ó, eu pego aqui, ó, o 40, que é o XL, ponho aqui XL e vou procurar o 3. Quem é o 3? Na regra está falando que um símbolo ele pode ser repetido 3 vezes. Então, o 3 são 3 pauzinhos, ó. Então, é XL mais 3 pauzinhos. Sua altura. Minha altura é 1,63 m. Então, que eu vou colocar, ó, o símbolo do 1 e o 63. Cadê? Quem é o 60? O 60 nós temos aqui que o 50 é o L e o 60 é 10 mais 50, ou seja, XL. XL, que é o 60, tá bom? Em que século estamos? Século 21. Quem é o 20? O 20 são 2x mais 1. E aí vocês vão respondendo aí essas atividades de acordo às explicações sobre os números romanos. Eles não são complicados, basta você olhar essa regra aqui, olhar a sua tabela, ver as regrinhas e colocando aí cada um no seu local as regrinhas de acordo, você vai montando ele, tá bom? Eu vou estar postando também um vídeo exclusivo para números romanos, para estar ficando mais claro para vocês aí essa atividade. Aqui na página 24, nós temos aqui, ó, um símbolo com traço acima dele representa milhares, com 2 traços representa milhões. Então, por exemplo, nós temos aí o 5 representado pela letra V. Quando ele vem com um traço, significa que ele é 5.000. Então, o traço em cima do número 5, que é a letra V, representada pela letra V, você já sabe que aí é 5.000. Se colocar 2 traços, por exemplo, se eu pegar o número 5 e colocar 2 traços em cima, aí vai virar 5 milhões. Então, deu mais ou menos para entender? Por exemplo, vou voltar aqui. Se eu pego esses símbolos aqui, ó, por exemplo, o 10. Quanto é o 10? O 10 é o X. E eu quero escrever 10.000. É só colocar um traço em cima do X que fica 1.000. Né? Representa que ele está representando ali 10.000, tá certo? E a partir dessa explicação, eles pedem aqui para colocar o valor desses números. Nós temos aqui alguns com traços e outros sem traços. Porém, você vai olhar aqui na sua tabelinha e ver, né, qual o valor. Por exemplo, se eu tenho C 3 vezes, é porque eu tenho 300. Porque 1 é 100, 2 é 200 e 3 é 300. 3C, tá? Número 2. Escreva com símbolos do sistema romano. Nós temos aqui 39. Basta você observar. 30 é quanto? 30 são o X 3 vezes, não é assim? E o 9 é quanto? Então, você vai olhar aqui, ó, na sua tabelinha. E você vai ver que o 9, você vai fazer aí uma subtração do 10 menos o 1, ou seja, é 1x, porque 10 menos 1 são 9. Tem essa regra aí nos números romanos. O número 2 repetiu 2 vezes, no caso aqui seria o número 3. Escreva com símbolos romanos os números das sentenças a seguir. A comemoração do dia 8 de março. Então, 8, como que eu represento o 8? Olha na tabelinha aqui. Vê aí se você consegue encontrar o 8. Então, nós temos aí que o 8 é o 5, que é o V, mais 3 pauzinhos, tá? Letra B. Em 1985 foi criada a primeira delegacia da mulher. Então, tá pedindo para você colocar aí número romano 1985. Letra C. A cidade de Vitória da Conquista foi fundada em 1783. Vocês vão colocar aí número romano 1783. Vão analisar número por número. 1.000, quanto que é 1.000, quanto que é 700, quanto que é 83, tá bom? O voo feminino foi regulamentado em 1934 no governo Vargas. Então, vamos pegar esse número 1934 e vamos colocar em número romano.
E agora aqui na terceira questão, tá, vocês vão olhar aqui o relógio e vão ver qual é a hora que ele está indicando. Né? Então a gente pode observar que os relógios, né? Alguns, agora até que não está tendo muito não, mas antigamente alguns relógios eram em números romanos. Então por isso que a gente estuda os números romanos. Porque tem algumas atividades na nossa vida que aparecem os números romanos. Por exemplo, as unidades que a gente estuda, elas são representadas em número romano, se você for observar. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, quarta unidade. O estágio que vocês estão é representado pelo número romano. Tá vendo aqui, ó? Estágio 3. Então tem 3 pauzinhos, mas você sabe que é 3. O estágio 4 é a mesma coisa. Tem um pauzinho e o V, mas você sabe que é 4. Então, tem algumas coisas que são representadas por números romanos, e por isso que a gente estuda eles, para saber a importância e para entender como que ele é formado e quais são as numerações que fazem parte desse sistema. Qualquer coisa estarei por aqui.